Olá, galera, tudo bom? Aqui é o professor Pablo, né? Vamos dar início à nossa segunda aula sobre patologia geral, que é uma continuidade, introdução à patologia, parte 2. Valeu, galera? Então, vamos dar início, né? Espero que vocês gostem dessa segunda aula e se inscrevam no canal, beleza? Um abraço, beijão do professor Pablo. Vamos aprender mais um pouco sobre esse conteúdo maravilhoso, ok? Vamos que vamos. Vamos lá, galera. Então vamos, como eu falei na última aula, eu falei para vocês sobre os tipos de lesões celulares e falei sobre os tipos de lesões, né, de materiais amorfos presentes no tecido do corpo humano. Tudo bem? Então vamos dar continuidade agora falando de distúrbios, de lesões da circulação e vamos aprender alguns termos, beleza? Que nós iremos encontrar dentro da patologia e dentro da área da saúde, principalmente. Esse conteúdo de lesões circulatórias, nós teremos uma aula, tá? Somente para esse tipo de distúrbio. Então, já vamos nos familiarizando com esses termos que eu irei apresentar agora. Por exemplo, o termo de hiperemia, ok? Esse termo significa aumento do fluxo sanguíneo, tá? Num leito vascular, que pode ser um leito venular ou arteriolar. Tudo bem? O outro termo que nós temos é a oligoemia, que é a diminuição do fluxo sanguíneo. É o contrário de hiperemia, também dentro do leito vascular. Terceiro termo é a isquemia, conceito bem falado, né, dentro da área de patologia e da saúde, que quer dizer cessação do fluxo sanguíneo. Vou falar muito sobre isquemia no decorrer do nosso curso, da nossa aula. Trombose é um coágulo intravascular. Vou falar muito desse coágulo também. Embolia são substâncias que não se misturam ao sangue e provocam oclusão vascular. Vamos ver os tipos de embolia nas aulas de alterações circulatórias. Termo bem conhecido dentro da medicina, né? Da saúde, hemorragia, saída do sangue do leito vascular. E por último aqui, edema, que é acúmulo de líquidos no leito intersticial, ok? Entre os tecidos. Então, todos esses termos, nós iremos falar mais sobre eles na aula sobre alterações circulatórias. Nós teremos uma aula só disso. Tudo bem? Vamos passando. Alterações de inervação, iremos falar sobre isso também, sobre essas alterações nesse tipo tecidual. Essa importância está ligada ao papel integrador das funções do tecido nervoso. Inflamação, teremos uma aula só de inflamação, uma aula bem importante, uma aula longa, para entender como que ocorre a inflamação, os tipos de inflamações e etc. O que é inflamação? Então, modificações locais da microcirculação e saída de elementos celulares do leito vascular. Então, a inflamação, nós teremos no envolvimento dele, né, células, constituintes plasmáticos e o vaso sanguíneo. Tudo bem? E elementos de tecido conjuntivo. Todos eles envolvidos para gerar a inflamação. Vamos ter uma aula muito boa sobre isso. Para o estudo de métodos dentro da patologia, nós temos diversos exames que irei listar aqui para vocês. Tudo bem? Então, temos estudos morfológicos de macro e microscopia. Então, já temos aqui os estudos através de exames citológicos. Foi as imagens que eu mostrei para vocês, tá? Lá na aula passada, dos exames de Papa Nicolau, são exames citológicos, ó, obtenção do material, raspados de pele ou mucosa, né? Lembrar lá na aula de histologia qual a diferença de pele e mucosa, beleza? Coleta de secreções, traqueobrônquica, nasal, uretral, mamilar e etc.
Coletas de líquidos de serosas, de urina, líquido amniótico, LCR, né? Que é o líquido céfalo-raquidiano, significa esse LCR, beleza? E etc. Punção aspirativa, lesões nodulares, da tireoide, mama, linfonodos. Todos esses conteúdos, né, são utilizados para estudos de exames citológicos, beleza? Para nós observarmos alterações celulares. Então, esse material, depois de coletado, ele tem que ser fixado, beleza? E, geralmente, para citologia, utilizamos o álcool etílico, tá? A 95%, que GL é de glacial, tá? 95% glacial. Coloração do material, então utilizamos o método universal de coloração para Papa Nicolau, e esses agentes como corantes aqui, bem conhecido, que é o HE, que é chamado de hematoxilina e eosina, muito usado, fucsina, tricrômico de Mallory, tricrômico de Masson, tricrômico de Gomori, tricrômico de Shor, corante de Leishman, fluoxina e etc. Esses são os principais agentes corantes para o estudo de análises morfológicas dessas células, muito importante para estudo dentro da patologia. A expressão dos resultados, de acordo com o achado citológico, temos aqui um exemplozinho, ó, classificação do Papa Nicolau, classificação do 1 até o 5 de classe. Classe 1, esfregaço é normal, tá? Classe 2, esfregaço inflamatório. Classe 3, lesões displásicas ou pré-neoplásicas. Classe 4, provavelmente maligno, geralmente carcinoma in situ. E classe 5, esfregaço com padrão de neoplasia maligna. Ok? Então, cada classe aqui vai indicar um grau que vai mostrar o estado da célula, que vai nos orientar à medida a ser tomada. Ok? Temos, dentro dos estudos também de patologia, os exames anatomopatológicos, como as biópsias, bem conhecido, né, que é uma remoção de uma amostra de tecidos ou células para posterior estudo laboratorial. Podem ser essas biópsias excisionais ou ablativas, é aquela que remove-se toda a lesão, e temos as incisional, que remove-se apenas parte da lesão para estudo diagnóstico. Então, temos sempre o exemplo aqui entre essas duas, né? Do nódulo de uma mama, por exemplo, quando é constatado, através de exame de mamografia, que a lesão está muito grande, então, geralmente, é retirada toda a lesão. Então, é chamado de excisional ou ablativo. Quando não, ainda é pequeno essa lesão, nós fazemos uma retirada que é chamada de incisional, que é uma parte da lesão para o diagnóstico de anatomopatológico. A obtenção da amostra pode ser por endoscopia, ok? Oral ou retal, curetagem, né? Quem já ouviu falar curetagem, acredito que a maioria das mulheres já ouviram. Mulheres, quando têm abortos, têm que realizar essa técnica, que é para retirada do feto, bem, e dos anexos que estejam. Punções através de agulha e trepanação. Trepanação é um tipo de exame que é feito em ossos, é um orifício que você faz em osso, geralmente osso do crânio, tá? Mas faz em outros tipos de ossos também. Temos as biópsias, que podem ser dirigidas por aparelhos especiais, ultrassonografia, colposcopia, né? Cerebral estereotáxica. São outros tipos de estudos de anatomopatológicos. Conservação e embalagem da amostra. Semelhante lá no exame citológico, nós temos os fixadores
para esse estudo também. Aqui nós utilizamos o formol, né, que é o formaldeído, a 4% ou a 10%, em volume de 6 a 10 vezes o volume da peça. Temos outros tipos também de fixadores, como o álcool, líquido de Zenker, líquido de Boan e o glutaraldeído, que é muito utilizado aqui para técnicas de microscopia eletrônica. Esse último fixador aqui. Bem aqui já mais para lá. Técnicas especiais, tá? Mas para uma observação geral, é mais comum dentro de um laboratório de patologia, nós utilizamos muito comumente o formaldeído, principalmente a 10%. Análise da amostra, né? Temos as análises através também da necrópsia, né? Que é o exame pós-mortem dos órgãos ou parte deles. O objetivo é determinar a causa da morte do indivíduo. Dentre eles temos as técnicas aqui, ó, também importantíssima, que é a imunohistoquímica. É um procedimento que usa anticorpos, marcadores como reagentes específicos. O objetivo é detectar antígenos específicos. Essa técnica é muito importante, muito utilizada em laboratórios. Tá? Então, dentro dessa técnica de imunohistoquímica, temos as técnicas de imunofluorescência, no qual utilizamos um anticorpo associado a uma substância chamada de fluoresceína, no qual ela acende, quando marca o tecido que você quer ver, a célula, ela acende no microscópio que nós utilizamos, chamado microscópio confocal. Fica uma imagem linda, mas dependendo do que você quer ver, o indivíduo pode estar prejudicado. E temos a imunoenzimática também, que é a utilização de enzimas dentro dessa técnica de imunohistoquímica. Aqui é só para mostrar para vocês essa imunohistoquímica, que é a utilização desses anticorpos para marcar, né, antígenos específicos no tecido para detecção de alguma patologia. Ok? Nesse caso aqui não foi utilizada a fluoresceína, então não fica aquele brilho, aquele local aceso por causa da fluoresceína, então é somente um anticorpo para marcar o antígeno dessas células. Então, aqui em A, eu tenho somente, tá, um tecido corado com hematoxilina e eosina, tá bom? Os pontinhos todinho. Então, vocês estão vendo aqui, são milhares de pontinhos, são as células coradas com a hematoxilina. O núcleo fica azul e o citoplasma fica róseo claro, que é por causa da eosina. Em B, eu já utilizo um anticorpo, que é a citoqueratina, como controle nesse mesmo tecido. Ó, marcou. Essas estruturas marrons aqui, tá? São estruturas marcadas para a citoqueratina. Em C, eu também utilizo um outro controle, que é a P63, que é uma proteína de membrana, tá? E também marcando bem pouquinho, né, comparado lá com a citoqueratina. E em D, eu utilizo já um marcador para um câncer chamado de adenocarcinoma. Olha como fica o mesmo tecido marcado, tá? Todas essas estruturas que estão na cor marrom são células cancerígenas. Olha só como é importante o estudo utilizando esses marcadores. Ok? Então, é um estudo muito interessante dentro, tá, da patologia. Temos dentro da patologia também, né, o estudo, né, não só na patologia, mas para pesquisa. Eu utilizei muito essa técnica também lá no meu mestrado e doutorado, que é a cultura de células, cultura celular. Ali, essa técnica ela trata de multiplicar células em causos especialmente desenvolvidos, as quais favorecem a reprodução celular. Ok? Então, eu tenho um quantitativo de célula, no qual eu coloco em garrafas ou placas e coloco um meio nutritivo, tá? Para essas células se multiplicarem, crescerem. Eu tenho um número maior de células para poder estudar. No meu caso, trabalhava com pesquisa com veneno de sapo. Então, eu tinha que ver,
né, testar a ação desse veneno em células tumorais, em células saudáveis do corpo humano. Então, eu fazia essa cultura celular de células tumorais, tá? Eu fazia a proliferação delas, beleza? E também fazia a proliferação de células normais, como o linfócito T humano. E eu colocava em contato esse meu veneno, meu não, é do sapo, para estudo, para ver a toxicidade desse veneno nessas células. Olha como é interessante também esses estudos. Outro meio para estudar também a patologia, e é uma sequência ali da cultura de células, é a citometria. Ele é um aparelho, tá, utilizado para determinação quantitativa de componentes celulares. Ele faz uma contagem. Então, aquelas células que eu coloquei o veneno lá, eu tinha que colocar aqui nesse aparelho, posteriormente, para saber quais as células que estavam viáveis ou não, através da contagem. Essa citometria também é muito utilizado em patologia clínica, para contagem de leucócitos, de hemácias. É um aparelho também, tá? No qual é muito importante, né? no exame que nós chamamos de hemograma completo. Eu, quando fiz patologia clínica, nós fazemos análise de contagem de células, era no microscópio contando com o aparelhinho, um contador manual. Tá? Eu peguei a virada, né, a automação dessa técnica, que já começaram a ser vendidos esses aparelhos que se chamam de citômetros. Nós pegamos o tubinho com sangue, colocamos lá na entrada do aparelho, o aparelho suga esse sangue e começa a contagem, muito mais rápido e prático. Se tiver alguma alteração muito grave, aí nós voltamos com sangue para a contagem através do microscópio. Aí depende do que foi achado no exame, tá bom? Temos tudo da morfometria, que é a determinação da medida das dimensões do tecido, dos órgãos, células, tamanhos nucleares. Então, a medida, vamos trabalhar com medidas morfométricas, a morfologia, o tamanho das estruturas morfológicas de uma célula ou tecido ou órgão, tá? Temos estudos de autorradiografia, que é a incorporação de isótopos radioativos às células ou tecidos. A análise é realizada em laboratório mediante técnicas especiais de revelação, tá? Muito conhecida também. Temos uma técnica que está falando-se muito aí por causa, né, do Covid-19, que é a análise de DNA e RNA através dessa técnica chamada de PCR, que quer dizer reação da polimerase em cadeia. Tá? Ele é um método comum para se obter grandes quantidades de um fragmento específico de DNA ou RNA. Né? Ele amplifica rapidamente uma molécula de DNA ou RNA em bilhões de moléculas para estudo. Então, no caso aí do Covid-19, nós já sabemos que ele é constituído de RNA, então é feito, né, o PCR para multiplicar esse RNA, no caso do Covid-19, para análise e identificar se ele é dessa espécie mesmo, tá? Se ele é do Covid-19 ou é H1N1, então vai ser feitos ali marcadores específicos para esse tipo de RNA, tá bom? Muito, muito interessante essa técnica, tanto que estamos utilizando em larga escala no mundo todo. Então, aqui dentro dos métodos de estudos em patologia, baseado em todos eles, né? Eles são aplicados dentro da pesquisa, né, de estudos de neoplasia, estudos de agentes de doenças infecciosas, né, e estudos de doenças genéticas, bactérias, vírus e outros micro-organismos. Dois grupos, né, para que causam as lesões. Eu falei na aula passada que são os agentes agressores ou estímulos agressores. Eles podem ser agentes exógenos ou endógenos, esses dois grupos de agentes agressores, né, que nós chamamos de etiopatogênios, ok? Esses agentes exógenos, né, geralmente aqui está falando, ó, são causas externas que vêm do ambiente, são os agentes físicos, calor, frio extremo, beleza? Agentes químicos, falei isso na última aula, né?
que são as drogas lícitas ou ilícitas, e agentes biológicos, como os micro-organismos que eu citei também, vírus, bactérias, protozoários, entre outros. Dentro dos agentes endógenos, que são causas internas dentro do organismo, elas estão relacionadas a lesões relacionadas à genética, relacionadas à resposta imunitária, lembra que eu falei da doença autoimune, e relacionadas a fatores emocionais. Eu falei também sobre o estresse, né? Falei rapidamente que o estresse leva uma desordem do metabolismo celular, podendo levar o indivíduo a diversas patologias. Ok? E temos as lesões criptogenéticas, lesão ou lesões sem causa conhecida. Existem algumas patologias que ainda a medicina precisa conhecer muito a origem e saber como tratar certas patologias. Falei também que esses agentes podem agir de forma direta ou indireta. Na forma direta, essas lesões atuam inibindo enzimas na quebra de moléculas, ação de lise, grave essa palavra lise, quer dizer quebra, destruição, tá? Das membranas celulares, lembrando que as células têm membrana plasmática, membrana nuclear, membrana que forma as organelas, então pode haver essa lise, essa quebra, ó, poder detergente. Por que detergente? Porque essas membranas são formadas por lipídios, que são um tipo de gordura. Então, o que o detergente faz? Ele limpa, ele quebra as gorduras, tudo bem? A alteração bioquímica de conformação espacial molecular, elas agem dessa forma também. E ação indireta perturbam o fornecimento de oxigênio, interferem nos mecanismos de produção e inativação de radicais livres, desencadeiam respostas locais ou sistêmicas capazes de provocar lesão tecidual ou celular. Vou falar muito dessa ação indireta um pouco hoje e vou falar muito quando falar de alterações celulares e degenerações celulares. São aulas que nós iremos falar mais à frente. Então, temos aqui ó, duas causas, né, que podem ser confundidas, porém, as duas são importantíssimas dentro da patologia, ou seja, dentro da patogênese de uma lesão celular, que é o conceito de hipóxia e o conceito de anóxia. Então, não confundam. Então, vamos aprender. Hipóxia quer dizer redução do fornecimento de oxigênio. Anóxia, parada de fornecimento de oxigênio, ou seja, ausência total de oxigênio. Ah, professor, então a hipóxia é menos agressiva que a anóxia. Depende, tá? Então, dependendo do órgão no qual está ocorrendo esses fatores, tá? A lesão vai responder de um jeito. Só quero que vocês gravem que quando um tecido ele já sofre hipóxia, o metabolismo celular já começa a ter alterações. Já começamos a observar alterações celulares, como essas que eu já citei, né? Como as aulas que eu vou vir a falar para vocês, como as alterações celulares e degenerações celulares devido à hipóxia. Tudo bem? Então, eu dou sempre exemplo, tá, de hipóxia e anóxia. Eu lembro, dou uma correlação de um corredor, tá? Visualizo um corredor muito grande, tá? E nesse corredor tem uma porta, tá? Uma porta, por exemplo. Esse corredor está tendo a função da corrente sanguínea, ok? Então, o sangue está passando na corrente sanguínea, no corredor, beleza? A porta está aberta desse corredor, ou seja, o sangue vai entrar por essa porta e vai entrar numa determinada sala. Para o quê? Levar os nutrientes presentes nesse sangue. Agora, se eu pegar essa porta e começar a fechar ela, deixar ela entreaberta, ela vai gerar um fenômeno que nós chamamos de hipóxia, ou seja, a redução do fornecimento de oxigênio vai diminuir. Ah, por quê, professor? Lembre da aula de sistema circulatório
que a função do sangue é levar nutrientes e gases, principalmente de oxigênio, para as células. Então, aquela sala que recebia 100% da célula, desculpa, recebia 100% do oxigênio, ok? Não vai receber esse 100%, vai receber 50%, 40%, ou seja, aquelas células vão começar a se adaptar para esse fornecimento reduzido do oxigênio. E com isso, a maquinaria intracelular, né, dessa célula vai se adaptar, gerando mecanismo para se manter viva, ok? Isso é hipóxia. Anóxia, exemplificando, a mesma porta, é eu fechar aquela porta totalmente e impedir que o sangue entre naquela sala e leve o oxigênio necessário para aquelas células que estão lá dentro. Então, a anóxia é ausência total. E, como eu falei, vai depender do órgão onde ocorrem esses processos. Por exemplo, o nosso músculo cardíaco, por exemplo, ele pode ficar até 30 minutos, é uma média, tá? É uma média. Pode ficar até 30 minutos sem oxigênio. Beleza? Posteriormente a isso, a célula vai entrar em isquemia, infarto e morre a célula. Beleza? Já outros tecidos, como o tecido nervoso, no encéfalo, o cérebro, nas células, os neurônios presentes no nosso encéfalo, eles só podem ficar até 5 minutos sem oxigênio. Olha só, como um tecido já varia para o outro. Então, o nosso sistema nervoso, o nosso encéfalo, nossos neurônios, eles são células mais sensíveis na ausência do oxigênio. Eles morrem mais rápido. Tudo bem? Então, a média, em geral, é 5 minutos sem oxigenação. Por isso que o indivíduo, quando tem um afogamento, tá, uma parada respiratória, ele não pode ficar mais do que 5 minutos, porque vai decretar uma falência, ou em casos raríssimos, que é o milagre que ocorre dentro da medicina, o indivíduo pode retornar, como já teve casos de indivíduos estar mais de 5 minutos desacordados, sem respirar, o indivíduo volta sem sequela, que é raríssimo, ou geralmente o indivíduo vai voltar com uma sequela, tá? Ou perde a visão, perde o movimento, perde a fala, tá? Então vai ter alguma sequela devido à falta da oxigenação naquele tecido. No caso, eu estou falando do tecido nervoso, tá bom? Olha aí, ó. Alterações, olha o que vai ocorrer. Vamos ver uma sequência aqui, o que ocorre dentro da maquinaria intracelular com a redução da oxigenação, seja ela por hipóxia ou anóxia. Vamos ver lá, ó, a diminuição do oxigênio, ela vai provocar, ó, diminuição da síntese de ATP, tá? Olha só, o que é a diminuição do ATP, professor? É aquela molécula de energia que a célula utiliza para funcionar a maquinaria intracelular, para a célula se manter viva. A ATP significa adenosina trifosfato, tá bom? Ela é formada, esse ATP, da glicose, que vem da nossa alimentação, da nossa nutrição, ok? E do oxigênio, que eu acabei de falar para vocês. Esses dois mecanismos aí atuam lá no ciclo de Krebs para a formação dessa molécula, que é a ATP, molécula de energia. Tá? Então, ó, ela vai diminuir a síntese de ATP. Por quais vias? Ó? Ela vai diminuir o ritmo das oxidações devido à falta do oxigênio ou diminuição. Aumenta essas duas moléculas, que é o FADH2 e NADH2. Consequentemente, diminui a atividade do ciclo de Krebs, que eu acabei de falar para vocês, tá? Que é uma via bioquímica para formar o ATP, e aumenta esse acetil-CoA. Esse acetil-CoA no citoplasma, ele começa a gerar a síntese de ácidos graxos. Se você lembrar da aula de biologia, ácido graxo são as moléculas que vão se juntando, formando as gorduras. Olha só, na falta ou diminuição do oxigênio, a célula começa a se adaptar, tá? E acumular gordura no meio intracelular. Inicialmente, a célula não vai morrer. Vou falar para vocês que isso é uma lesão reversível, tá? Que eu falei para vocês, ó. Tinha dois caminhos, falei na aula passada, na última aula, né? Na outra videoaula. As lesões ela pode seguir duas vias, ou uma lesão reversível ou irreversível. Irreversível é a morte celular,
ok? Então, no caso aqui da síntese de ácido graxo, a célula ainda não morreu. Então, é uma lesão celular. Sim, professor, uma lesão celular. Porém, reversível. Se eu retornar com fornecimento de oxigênio, isso aqui vai ser degradado e a célula volta ao normal. Ok? Segundo, tá? Ainda falando da redução de oxigênio. Vamos passo a passo. Ó. Acúmulo de ADP, começa a acumular, e ANP, isso aqui quer dizer adenosina fosfato, tá? Decorrente da redução da síntese de ATP. Tudo bem? Eu não estou tendo ATP e começa a acumular muito essas duas moléculas, ADP e AMP. Tudo bem? Vai gerar aumento da atividade enzimática, que controlam glicólise anaeróbica. Então, a célula vai começar a utilizar a glicose. Lembra da lise que eu falei para vocês? A lise quebra. Vai começar a quebrar a glicose na ausência do oxigênio. Quando nós temos quebra de glicose na ausência de oxigênio, nós chamamos de respiração anaeróbica. Essa respiração é aquela estratégia para a célula ter uma sobrevida. Nossa célula, ela não é especializada para esse tipo de respiração, ok? Só quando nós estamos, tá, com a célula sofrendo alguma lesão ou a célula morrendo, não morreu, ela vai utilizar esse meio para ela se manter viva. Ela vai gerar ATP através dessa glicólise anaeróbica. Olha o que vai acontecer com isso. Ó. Com isto, eleva a quebra da glicose, ó, com síntese de ATP, com grande consumo de NAD e geração de NADH2. Ocorre produção de ácido pirúvico em presença de NADH2, forma assim o ácido lático, o pH intracelular diminui, a acetil-CoA entra nas mitocôndrias e eleva mais a quantidade de ácido lático disponível para a síntese de ácidos graxos. Então, começa a formar mais moléculas de gordura intracelular devido a esse tipo de respiração anaeróbica. Terceira, a redução na síntese de ATP mitocondrial, dentro da mitocôndria, aquela organela, se reflete nas bombas de eletrólitos. Olha como vira um efeito em cascatas das membranas celulares. A redução de uma enzima chamada ATPase de sódio-potássio, ou sódio-potássio ATPase, tá? Ocorre, então, aumento do íon sódio no citoplasma, no citossol, e diminuição do bombeamento de eletrólitos na membrana do retículo endoplasmático. Lembrando que todas as membranas, tá, têm essa enzima que é a sódio-potássio ATPase. É uma enzima que controla a bomba de sódio e potássio, ok? Pega o sódio, joga para fora da célula, pega o potássio, joga para dentro da célula. É o papel dessa enzima, tá? Se ela tem uma redução dela, o sódio que era para eu tirar vai acumular lá dentro. E eu falei na aula passada, aonde tiver sódio, que é aquele símbolozinho Na, tá? A água tende a se ligar a esse sódio, ok? Ó, então, ó, ocorre um rearranjo na distribuição de íons, sódio e água, ó, Na e água, H2O, entram no retículo endoplasmático, dilatam as cisternas. O citossol se expande pelo aumento da água decorrente da retenção de sódio. Pelo que eu falei, onde tem sódio, o H2O tende a se ligar a ele, vai acumulando água, ocasionando um tipo de degeneração, que é chamada de degeneração hidrópica, que eu vou falar para vocês na aula mais à frente, que é acúmulo de água e sódio dentro da célula. Se não for descoberto o estímulo agressor e tratado, a célula vai aumentando, até ela entrar em morte celular, aí já era. Ok? A célula sofre a expansão isosmótica do citoplasma com acúmulo de H2O e sódio no citossol e no retículo endoplasmático, tornando-se tumefeita. Tumefeita quer dizer que ela incha, aumenta o tamanho dela, cheio de água e sódio. Tá?
e com isso vai prejudicar o metabolismo da célula. Se não for tratada, a célula morre. A alteração na permeabilidade dos eletrólitos, na membrana mitocondrial, e leva também à passagem do íon cálcio para o citoplasma, para o citossol. Quinta, ocorre aumento de triglicerídeo devido ao aumento de alfa-glicerofosfato, oriundo da glicólise. Lembra da glicose anaeróbica, que é a quebra da glicose, quebra da glicose, né? Aumenta também essa molécula chamada de glicerofosfato e de acetil-CoA, disponíveis para a síntese de ácidos graxos. Então, no citossol ocorre o acúmulo de triglicerídeos com presença de microgotículas visíveis, tá? Ao microscópio de luz. Aqui é chamado microscópio óptico, mas o nome mais moderno, tá? É microscópio de luz, era para ser ML, gerando um quadro de esteatose do órgão. Vamos falar muito disso nas próximas aulas. O que é esteatose, degeneração lipídica, beleza? Vamos ver essas características de lesões reversíveis. Tudo isso aqui são lesões reversíveis. Se esses fenômenos, tá, no caso da redução do fornecimento de oxigênio, for cessado e voltar ao normal, isso tudo aqui vai voltar ao normal. Tá? O metabolismo da célula volta ao normal. Sexto, cessado a hipóxia, que eu acabei de falar agora, tá? Os eventos cessam e a célula recompõe sua atividade metabólica, reajusta o equilíbrio eletrolítico e volta à atividade normal. Se persistir a hipóxia, as perturbações eletrolíticas e na síntese de proteínas e lipídios passam a agredir a membrana citoplasmática e as organelas, agravando progressivamente as condições da célula. Com isso, caso isso aconteça, as lesões tornam-se irreversíveis e a célula morre. Tá? Lembra que eu mostrei naquele esqueminha que tinham 2 caminhos? Ok? Então, se cessado, né, a hipóxia ou a anóxia, ela volta ao normal. É uma lesão reversível que a célula consegue retornar ao seu estado saudável, normal. Até o aparecimento das lesões irreversíveis, encontramos as seguintes modificações. Tá? Até o aparecimento das lesões irreversíveis. Okay? As membranas se alteram pela perda de moléculas estruturais e pela incapacidade de repor os constituintes perdidos. No retículo endoplasmático, as membranas formam uma bainha de mielina. Nas mitocôndrias, a membrana sofre alterações moleculares indicadas pelo aparecimento de estruturas floculares na matriz, ao microscópio eletrônico. Só podemos observar isso com a microscopia eletrônica. Lisossomos sofrem tumefação e perdem capacidade de reter hidrolases, e estas são liberadas no citoplasma e iniciam um processo de autólise. Ao microscópio de luz, isto é evidenciado, tá? É evidente e mostra que a célula morreu, necrosou, ou seja, a célula morreu. Tá? Sob o aspecto funcional, a lesão é irreversível quando? Tá? Sobre a função. Quando ocorre depressão acentuada de ATP, ou seja, ausência de ATP. Cessa a glicólise anaeróbica com acúmulo de hidrogênio e lactato. Conversão de nucleotídeos em nucleosídeos e bases orgânicas. As células resistem de forma diferente à hipóxia e à anóxia. Aquilo que eu falei para vocês, ó, neurônios, muito sensíveis à anóxia, resistem até 3 minutos, é uma média, 3 a 5 minutos sem oxigênio. O miocárdio é menos sensível, né, que é a célula muscular cardíaca, podem resistir até 30 minutos, ok? E resumindo aqui, então a lesão celular reversível, diminuição da atividade da bomba de sódio, tá? Sódio e potássio, aumento da taxa de glicólise anaeróbica, redução da síntese proteica, na visualização, análise morfológica, observamos bolhas na superfície da célula, figuras de mielina, tumefação de organelas e de toda a célula. Tá? Isso aqui é a lesão celular reversível, no qual esse quadro todo pode ser revertido se
a oxigenação retornar aos seus níveis normais. Ok? Então, a nossa aula de hoje termina aqui, tá? Nossa videoaula, finalizando introdução à patologia. Espero que vocês tenham gostado dessas primeiras aulas, ok? A partir das próximas, nós iremos falar das alterações celulares, degenerações celulares, alterações circulatórias, inflamação, neoplasias, por aí vai, ok? Então, um abraço a todos, se inscrevam no canal, beleza? Biologia e Saúde. Um abraço a todos, fique com Deus e até a próxima!